Bom dia, bom dia a todos. Esperando aí o pessoal entrar para a gente concluir essa matéria da responsabilidade penal hoje. Ah, Tainá, Gisele. Vamos aguardar mais uns 4 minutinhos, pessoal. Não sei se o que aconteceu aí. Fim de semana do Dia das Mães talvez foi muito emocionante. O pessoal tá meio atrasado.
Ok, pessoal, vamos dar início então. O pessoal tá acordando, né? Acorda, abre o Zoom, a primeira coisa que faz, né? Mal sai da cama, lava o rosto, abre o Zoom e vem ter aula de direito para terminar de estudar a responsabilidade penal. Então vamos lá. Na aula passada, nós estávamos falando da ilicitude, né? Ou da antijuridicidade. Então, lembrando lá que crime, né, toda conduta típica, antijurídica e culpável. Nós falamos sobre a conduta, né, dolo, culpa, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente. Falamos sobre a tipicidade formal, a tipicidade material. E aí começamos a falar da antijuridicidade, que temos 4, né, previsões de excludentes da ilicitude, ou que transforma a conduta ilícita em não ilícita, né? Quando que você não comete um crime, né? Olha só o que diz o artigo 23 ali, só a parte, né, do começo dele. Não há crime quando a gente pratica o fato, né? Então, nós temos lá a legítima defesa, que nós falamos semana passada, nós temos o estado de necessidade, que nós também já falamos, e, por último, temos essas últimas 2 figuras do inciso 3º do artigo 23, que é, né, a primeira, estrito cumprimento do dever legal, e a outra, estar em exercício regular de um direito. Então, nós falamos lá da legítima defesa, falamos do estado de necessidade, ficou faltando esses 2. Vamos começar a falar do estrito cumprimento do dever legal. Vejam, pessoal, né? Às vezes a conduta do agente parece ser criminosa, né? Você faz lá a análise da conduta, viu? Foi com dolo, foi culpa, foi dolo. Ela é típica? Analisa a tipicidade formal. Se encaixou certinho na descrição da lei, no que a lei diz? Pô, se encaixou, legal. Causou dano ao bem jurídico protegido, né? Feriu o patrimônio, no caso do roubo, por exemplo, do furto. Feriu, ótimo. Vamos pular para antijuridicidade, né? Para ilicitude. Estava em legítima defesa? Não. Estava em estado de necessidade? Não. Estava em estrito cumprimento do dever legal. Vejam, quando a gente fala dever legal, né, é que a lei impõe um dever, né, ou a lei que te dá essa opção. Né? Na verdade, a lei te dá esse comando, é um dever. Então, atentar aqui que, né, quem detém a possibilidade de estar em cumprimento do dever legal? Né? Quem está no exercício da função pública, por força da lei, obviamente, né? Estrito cumprimento do dever legal advém da lei. Muito bem. Então, um exemplo que eu dou ali, um policial, né, prende uma pessoa em flagrante, né? A pessoa está cometendo crime, ele acabou de roubar alguém, apontou a arma na cabeça da pessoa, pegou a bolsa dela, e aí o policial viu essa pessoa cometendo esse crime. E ele sai correndo atrás, né, puxa a arma da pessoa, puxa sua arma, aponta para a pessoa, para o bandido, manda ele parar, deitar no chão, o bandido se rende, deita no chão, é preso em flagrante. Veja, né, se nós formos analisar a conduta do policial, sem contexto algum, né, a gente pode considerar, né, que ele pode estar cometendo crime, né, de constrangimento ilegal, né, quando ele grita, xinga, né, manda a pessoa deitar ali naquele calor da investida policial, né, chuta a pessoa para ela parar, né, de resistir, por exemplo. E daí a pessoa começa a acusar o policial, né, de constrangimento ilegal ou abuso de autoridade. Vejam, não quer dizer que aqui não possa haver excesso,
O policial, ele pode... Veja, um dever legal dele é efetuar a prisão em flagrante. Às vezes tem que usar a força como meio necessário para conseguir efetuar a prisão. Então, não é sempre que também tem uma liberdade de fazer o que quiser. Lembrem que no direito penal a gente analisa com muito zelo, né, com muito cuidado as condutas. Teve um caso recente do policial que a moça já estava rendida, já estava presa e ele, né, começou a chutar ela. Acho que ela estava inclusive no chão já. Ali, sim, o policial já não estava mais no estrito cumprimento do dever legal para justificar essa conduta dele. Agora, jamais eu vou poder falar, por exemplo, que o policial que prende alguém em flagrante delito está exercendo constrangimento ilegal, está fazendo algo ilegal. Porque, inclusive, né, ele está agindo dentro da lei. Então, está cumprindo o que a lei manda. É isso. Né? Então, estrito cumprimento do dever legal. Tá? Tranquilo, esse pessoal é bem, né, não tem muito o que falar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, manda ali pelo chat ou levanta a mão aqui no Zoom que eu libero o áudio. Tá? Já pensar, fica uma cena até engraçada, né? A pessoa sendo presa pelo policial e falando que o que ele está fazendo é abuso de autoridade por estar prendendo, ou que aquilo é um... Né, você coloca ele dentro da viatura e fala que aquilo é um crime de cárcere, né? Cárcere privado. Né? Poxa, o policial está cumprindo a lei. Então, obviamente, se tiver em estrito cumprimento do dever legal, a conduta não vai ser criminosa. O exercício regular do direito também está previsto no mesmo inciso do artigo 23. Olha a descrição, né? Quando a gente pratica uma conduta autorizada por lei, e aí faz com que aquilo que o direito penal proíbe não seja relevante, não seja crime. Fica esquisito na definição, mas com um exemplo fica mais fácil. Pensem num lutador de MMA. Lesão corporal, pessoal, né, de natureza leve que seja, é ou não é crime? Ora, se lesão corporal leve é considerado crime, então todo lutador de MMA, de boxe, né, qualquer esporte que cause, né, que um cause lesão corporal no outro, é crime, né, porque a conduta é típica. Mas, né, se estiver dentro do exercício regular de um direito, se exclui, né, o crime. Não há crime, é o que diz lá no caput, né, na cabeça do artigo 23. Não há crime quando estamos diante dessas situações. Então, esse é um dos exemplos que eu uso aqui. Outro exemplo, né, você vai fazer uma cirurgia. Né, então, você está com sintomas de apendicite, urgente, precisa fazer a remoção do apêndice. Você é internado às pressas, né? O médico, naquela situação, né, vai te abrir, vai remover o seu apêndice, e isso vai deixar uma cicatriz. Será que o médico aí, no caso, né, comete um crime de lesão corporal contra você? Porque, no fim das contas, houve uma agressão ali, né, à sua integridade física. Então, se a gente for analisar, houve uma conduta, ela foi típica, mas ela não é crime, porque a conduta não é antijurídica, ela é excluída a sua ilicitude. Né? Então, esses são exemplos clássicos.
de exclusão da ilicitude por meio do exercício regular do direito. Que, na verdade, no fim das contas, quando se analisa, né, pessoal, é meio óbvio. Você fala, é óbvio que não vai ser crime de lesão corporal lutador, né? Mas a lei tem que prever. Lembrem do princípio da legalidade, né? Direito penal é direito público, então tem que ser seguido à risca aqui. Bacana. Dentro dessas causas, pessoal, tanto do estrito cumprimento do dever legal, tanto quanto, né, no exercício regular do direito, o agente, né, quem está cometendo o crime, né, ou o suposto crime, tem que saber que está dentro de uma dessas causas para poder usar ela como desculpa. Então, veja, o delegado que realiza uma prisão. Aconteceu alguma coisa, uma situação boba, besta, ou o delegado não vai com a cara, vai num churrasco e não foi com a cara de alguém, e ele resolve prender essa pessoa. Se ele prende sem estar no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, não houve causa alguma que justificasse essa prisão, o delegado de polícia, mesmo sendo delegado de polícia, ele não pode fazer o que ele bem entender do jeito que ele bem entender. Ele está sempre pautado pela lei. Lembrem que, né, direito penal é ramo do direito público, o princípio da estrita legalidade. Aí o delegado vai, realiza essa prisão. Opa, né? Pode estar cometendo um crime de constrangimento ilegal, por exemplo, abuso de autoridade. Chega na delegacia, né? E ele pensa, putz, ferrou agora. Esse cara que eu prendi teve aula com o professor Hamilton e ele sabe que essa minha conduta, né, provavelmente não foi correta, né? Que eu estou aí incorrendo no crime de abuso de autoridade, constrangimento ilegal, vou ter que responder processo disciplinar perante aí a corporação, né? E aí ele vai lá no sistema da polícia, né, e começa a pesquisar a tua vida. Procura teu nome, etc., e encontra um mandado de prisão. Ele fala, nossa, que sorte. Prendi o cara na sacanagem aqui, né, e achei alguma coisa. Pronto, tô livre, tô tranquilo. Porque o cara tem mandado de prisão, então eu ter prendido ele não tem problema. Vejam, pessoal, né? Não, essa desculpa, né, não colaria, né? Porque a própria lei diz que para estar em estrito cumprimento do dever legal, quem está tendo a conduta tem que saber estar no estrito cumprimento do dever legal. Então não adianta, depois de fazer a besteira, procurar justificativa para excluir sua responsabilidade. Então, vejam aí que não cola essa. Tá? Não funcionaria. Pessoal, encerramos então antijuridicidade. Tudo certo com relação a isso? Né? Eu pergunto, eu sei que aqui nessas turmas da manhã a participação não é tão efetiva no chat, porque o pessoal acabou de acordar, às vezes está até no celular na cama aí, e acaba não usando o chat para me dar feedback, e eu uso aquela máxima, né? No silêncio da turma, vocês entenderam tudo. Então, vencemos, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Todas causas que excluem a ilicitude, excluem a antijuridicidade. Ok? Como ninguém se manifestou ali, então vamos avançar para
última parte da definição de crime, né? Então, passamos pela conduta, passamos pela tipicidade, conduta típica, passamos pela antijuridicidade, conduta típica, antijurídica. E o último deles, né, além de tudo isso, a conduta ela deve ser, o agente, né, quem comete o crime, na verdade, deve ser culpável. Eu tenho que conseguir impor uma pena para essa pessoa. E a lei também tem algumas previsões de que alguns agentes não recebem penalização, não são penalizados. Vamos ver quais são esses casos agora. Então, a culpabilidade, pessoal. Então, feito isso, aconteceu alguma coisa, um fato criminoso, aparentemente criminoso, a gente analisa a conduta, analisa a tipicidade, analisa a antijuridicidade, passou por tudo isso, o último passo é analisar a culpabilidade. O que diz lá? Análise da reprovação social da conduta do agente. Então, às vezes, né, apesar de se encaixar em todos esses requisitos do crime, na culpabilidade, eu tenho que analisar agora. Putz, será que a conduta desse cara realmente tem que ser punida? Essa pessoa tem que ser punida? Para alguns doutrinadores, para alguns cientistas do direito aí, o crime já se consolida, já é crime, já posso considerar a conduta crime quando eu cumprir todos os requisitos até a culpabilidade. Depois, mesmo que a pessoa não seja culpável, ainda há crime. Vejam, né? Isso é uma linha de teórica, uma linha de teoria. Para a gente tem que decorar, né, quais são as linhas, vertentes, etc. Não tem essa necessidade. O que a gente tem que saber é que existe agora essa análise, para além de tudo aquilo que a gente já viu, da culpabilidade. O que vai envolver, então, essa análise da culpabilidade? Primeiro, a imputabilidade do agente, né, se ele é um agente imputável ou inimputável, ou seja, posso aplicar uma pena para essa pessoa ou não, porque a lei vai te dar alguns requisitos que têm que ser cumpridos. Segundo, a potencial consciência da ilicitude, né, a frase zona aí, meio palavrão, potencial consciência da ilicitude. E, por último, a exigibilidade de conduta diversa. Se dava para exigir outra conduta nessa situação. Às vezes, né, a gente vai ver ali que tem situações que, putz, dava para exigir que a pessoa fizesse outra coisa? Não dava. Então, como é que eu vou aplicar uma pena? Não tem como. Muito bem. Imputabilidade do agente. Quem é imputável? Um resumo muito básico do artigo 26 que eu já vou ler para vocês. É quem entende o que fez. Então, se a pessoa não entende o que faz, não sabe o que faz, eu não vou conseguir aplicar uma pena para essa pessoa. Vamos ler o que diz o artigo 26 do Código Penal. Então, está no título 3, dizendo assim, da imputabilidade penal. O que é imputabilidade? Imputar é colocar, dar uma pena para essa pessoa. Será que essa pessoa é punível? Eu consigo dar uma pena para ela? Imputar, né, o crime à pessoa? Artigo 26, olha como começa a frase, né, no artigo, a redação. É isento de pena. Então, às vezes, pela lei falar é isento de pena, é que esses pesquisadores do direito falam que crime já existe, porque fala, não diz como no outro artigo, por exemplo, no artigo 23, quando a gente está falando lá da exclusão da ilicitude, aqueles casos de legítima defesa, estado de necessidade, diz assim, artigo 23, não há crime. E no artigo 26 não fala não há crime, fala assim, é isento de pena, ou seja, aparentemente crime cometeu, só que eu não posso imputar uma pena, só isso, mas crime existiu. Então fica essa discussão se, né, para ser considerado crime, tem que estar presente a imputabilidade penal ou não. Não precisa decorar isso, mas é só curiosidade do por que se chegou nessa conclusão
ou nessa discussão, melhor dizendo. Então, artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, obviamente que a gente está falando de direito penal, ação ou omissão criminosa, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, veja, se a pessoa ela não faz a menor ideia do que ela está fazendo, esse é um caso de doença mental, em que a pessoa não tem nem como saber, não faz nem sentido para ela, porque ela realmente ela não pensa como as outras pessoas, ela não tem um senso de responsabilidade, um senso de consequência, nada disso. Essa pessoa é isenta de pena. Até porque, qual seria uma função da pena para essa pessoa? Ela não entende o que fez, ela não sabe o que fez. E penalizar ela não vai fazer a menor diferença para ela também, porque ela não vai entender o caráter da pena. Ali, no máximo que se pode dizer é excluir essa pessoa do convívio social. É quando ocorrem internamentos dessas pessoas, né, em manicômios judiciais, etc. Mas a lei penal diz que essa pessoa é isenta de pena. Agora vejam, tem alguns outros casos, né, como do parágrafo único aqui, diz assim: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito. Então, veja, quando a gente vai trabalhar em algum caso, né, quando a gente vai ver algum caso que envolva alguém que detenha uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a gente tem que ter essa noção, né? Até quanto essa pessoa entende o que ela fez? Se ela mostra algum entendimento, mas não, né, um discernimento completo do que ela fez, pode ser que o juiz aplique uma pena, mas reduza essa pena de 1 a 2/3. Tá? É o que a lei penal prevê. Certo? Então, atenção, né, para perguntas nesse sentido. A pessoa pode ter passado, a conduta foi típica, foi antijurídica, mas era portadora de uma doença mental que impossibilitava ela de entender o caráter ilícito do que ela estava fazendo. O tipo de pessoa que queima dinheiro, né? Esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu coloquei. Tá aqui já. Tá? Mas, antes disso, vamos falar dos menores de idade também. Cadê? Não, vamos voltar aqui. Ainda, né? Eu acho que está mais para frente no slide, mas como já é em sequência nos artigos, eu já vou falar também. Menores de idade. Menores de 18 anos, pessoal, são penalmente inimputáveis. Eu não aplico as regras e as normas do direito penal para essas pessoas. Então, se é menor de 18 anos, nós vamos fazer o quê? Qual é a legislação que vai reger a vida da criança e do adolescente? Quem sabe? Pessoal de pedagogia que está aí, use o chat e me diga, né? Principalmente, qual é a legislação pertinente para crianças e adolescentes? Vou contar até 2. 1, 2, né? A participação é devagar nessa aula da manhã. A criança e o adolescente, pessoal, se aplicam as regras do muito bem,
Giovanni. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não é nada de outro mundo, todo mundo sabe. Agora, o que não se sabe muito bem é como que funciona a aplicação da lei penal para crianças e adolescentes. Então, vejam, né, pessoal? O que diz o ECA? Primeiro, o ECA ele diferencia criança de adolescente. A criança é aquela pessoa que tem até 12 anos e incompletos. Então, falta um dia para o aniversário de 12 anos. Ainda é criança. Fez 12 anos, de 12 a 18, adolescente. Tem diferença? Tem diferença. Primeira delas aqui, né? Para o direito penal com relação a criança e adolescente, não se aplica o direito penal. É o que diz o artigo 27 do Código Penal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Então, é parte da culpabilidade. É que eles podem cometer, eles podem ir lá ter uma conduta típica antijurídica. Chega lá na hora, não é culpável. Então, não aplica o direito penal para eles. Então, como é que funciona? Vamos olhar para o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer que a criança e o adolescente não sofrem nenhum tipo de punição ou pena? Não, não quer. Eles sofrem sim. Muito bem. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que o menor infrator, que não é criminoso, a lei proíbe você de chamar o que o adolescente e a criança faz de crime. Então, tudo que a criança e o adolescente faz que é igualzinho a um crime, se chama ato infracional. Juliane, sim, essa aula será gravada, Juliane, vai estar lá no canal do YouTube, onde estão as outras aulas. As aulas das semanas passadas, inclusive, já coloquei lá para vocês assistirem. Então, o que diz lá? No Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente não pode chamar de crime o que a criança ou adolescente faz. Tá? Qual é o nome, então? É ato infracional, diz o artigo 103 do ECA, diz assim, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. No fim das contas, obviamente, é a mesma coisa, só muda o nome, porque chamar de crime é muito agressivo para o coitado do adolescente ou da criança que cometeu esse ato infracional. Muito bem. Diz o artigo 105. O ato infracional praticado por criança corresponde às medidas previstas no artigo 101 do ECA. Poxa, vamos olhar o que diz lá o 105. Tem um monte de coisa. Do 101, perdão. Tem um monte de coisa. Então, a criança cometeu crime. Opa, não pode chamar de crime. É ato infracional. A criança, então vejam, menor de 12 anos. O que vai acontecer? Quais são as possibilidades que o juiz tem de aplicar para essa criança? Tá? Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Para algum crime mais leve, né, pessoal? Alguma coisa que não seja tão relevante assim, manda para os pais darem a punição efetiva, devida. Isso é opção do juiz, tá, pessoal? Não está previsto aqui no código assim, se foi furto é isso, se foi roubo é aquilo. Não, o juiz que vai decidir no caso. Então, ele analisa o caso, vai analisar a família, ver se há, vai tentar da maneira mais adequada possível, de acordo com a lei, obviamente, dar um rumo para essa criança. Tá? Então, 2, orientação, apoio e acompanhamento temporário. Matrícula 3, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Às vezes a criança não está estudando. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras
e toxicômanos, né? Então, às vezes, a criança também já está envolvida com drogas e álcool. Acolhimento institucional, né? Então, pode ter as instituições aí do Estado que vão tomar conta da criança e do adolescente. Nesse caso aqui, né, da criança, então, do menor de 12 anos que cometeu ato infracional. Inclusão em programa de acolhimento familiar ou colocação em família substituta. E a lei vem aqui e descreve um pouco, né? Que tipo de medidas são esse tal desse acolhimento institucional, etc. Então, a lei vai descrever, se a gente for ler um por um aqui, não vencemos a disciplina. Mas, se tiverem interesse, artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente tem essas previsões e daí ele explica mais nos seus parágrafos como funciona cada um deles. Tá? Então vejam, são medidas bem diferentes, né, do que a reclusão, a pena de multa. Né? São previsões diferenciadas para a criança. Muito bem. E para o adolescente, o que a gente pode aplicar? O que a justiça pode aplicar? A famosa medida socioeducativa. Né? Então, FEBEM, né? A FEBEM já não existe mais. Né? Não existe essa instituição. Veja, para as crianças e adolescentes, pode ter um apoio institucional, tá? Mas não tem aqui um instituto chamado FEBEM+. Né? O que diz a lei é acolhimento institucional. São medidas provisórias e excepcionais, tá? E só por um tempo até você poder reintegrar essa criança na família. E se não tiver uma família, se ela não tiver uma família, por exemplo, é escolhida uma família substituta. Né? Ou seja, no caso, vai para a adoção. Muito bem. Recomendo, quem tem dúvida, ler. O artigo 101 do ECA tem bastante, é muita informação, né, para a gente passar só para falar sobre criança e adolescente. Mas vejam que são diversas medidas diferentes até, então essa é uma das mais graves. Né? Se for uma conduta muito grave da criança, geralmente aí tem essa questão do acolhimento institucional, né? Vai para alguma instituição. Antigamente existia a FEBEM, né? A criança tinha o cabelo raspado, né? Saía na rua. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, para o maior de 12 anos, então, né, entre 12 e 18, são aplicadas medidas socioeducativas, previstas lá no artigo 112 do ECA. Né? Praticou ato infracional, o que o juiz pode fazer? O juiz é o juiz que decide, ele tem essas opções. Né? O menor de 18 anos e maior de 12 anos cometeu um homicídio qualificado. Complicado. Né? Mas não é crime. Não é crime de homicídio qualificado, é um ato infracional praticado por adolescente. Então, o juiz vai ter que tomar alguma decisão baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são as opções? Inciso 1º, advertência. Bom, acho que aqui, né, para um crime de homicídio qualificado, talvez uma advertência seja pouca punição para o adolescente. Então, essa acho que o juiz não acataria. Depois, prestação de serviços à comunidade. Talvez para homicídio qualificado também seja uma ideia muito, né, vaga de punição, muito branda, muito fraca de punição. Ok. Liberdade assistida. Então, um agente do Estado, né, um funcionário público, é responsável por cuidar, né, desse adolescente. Não sei se vocês já viram por aí, né, na rua, às vezes tem algum servidor que usa um jaleco, né, e sai com um adolescente na rua por aí. Geralmente esses adolescentes estão em medidas de liberdade assistida. Alguém tem que ficar de olho na figura para não fazer besteira. Né?
talvez, né, seja mas também não seja suficiente para alguém que comete homicídio qualificado. Veja, né? Eu acho que a mais conhecida de todas é essa aqui: internação, perdão, em estabelecimento educacional. Olha, né? Falar estabelecimento educacional é escola, né? Homicídio qualificado, não, Renan. Quando ele fez e sabe o que fez, é homicídio doloso, né? Estamos falando da conduta, o dolo. O homicídio qualificado é aquele que entra em uma das possibilidades, né, dos parágrafos do artigo 121. Então, o artigo 121 diz assim: matar alguém é crime. Matar alguém, isso é crime. Tá? Crime de homicídio, homicídio simples. No qualificado, o parágrafo 2º diz assim: vou pegar um dos exemplos. Inciso 3º. Com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Homicídio qualificado. Né? Traição, emboscada, mediante dissimulação, qualquer recurso que dificulta a defesa da vítima. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Né? Então, você cometeu algum crime e essa pessoa sabe. Aí você mata ela, né, para ninguém descobrir que você cometeu um crime. Então, são qualificadoras do crime de homicídio, que inclusive deixam a pena, né, para o crime de homicídio muito maior. O homicídio simples, a pena é reclusão de 6 a 20 anos, o qualificado é 12 a 30. Mas fazer o que fez, né, de propósito é o famoso dolo, né? É a vontade de atingir um resultado. Então, matou porque quis? Homicídio doloso. Aí vai ter que analisar como que essa pessoa matou para dizer se o homicídio foi simples, se foi qualificado, se não foi culposo. Muito bem. Então, terminando aqui, com relação ao adolescente, ele vai para um estabelecimento educacional. Você pensar, estabelecimento educacional, uma escola. Não. Né? É praticamente um presídio. Né? Aqui no Paraná, em Piraquara, nós temos a unidade Fênix, onde ficam os menores infratores. Né? Aí lá, pessoal, né, é praticamente um presídio, como qualquer outro. Mas tem algumas previsões legais aqui, né, obviamente, que limitam, né, a pena do adolescente. Então, veja, né, o juiz, no máximo, pode fixar essa pena em até 3 anos. Então, não pode passar de 3 anos para o adolescente. Veja, né, o que diz o artigo lá, o parágrafo 1º do artigo 112, diz assim: a medida aplicada ao adolescente levará em conta a capacidade de cumprir as circunstâncias e a gravidade da infração. Então, se for muito grave, o juiz manda lá internar, né, no estabelecimento educacional, ou seja, né, um presídio, praticamente um presídio. Né? Só não chama disso porque é para adolescente, então não pode ter esse nome muito... Né, é muito, muito feio esse nome, é muito pesado para o adolescente que cometeu homicídio qualificado chamar de presídio crime. Né? Então, tem que ser estabelecimento educacional e ato infracional. Muito bem. E aí tem diversas outras regulamentações lá no ECA, né, pessoal, com relação ao cumprimento dessa pena, etc. Pelo menor, uma coisa só para entender é que completou 18 anos o adolescente, pessoal, cessa, né, a pena dele. Ele não cumpre mais as penas do ECA. Ah, professor, mas daí transfere a pena dele agora que ele fez 18 anos, então daí a gente faz o cálculo de novo e ele vai ser preso normalmente. Isso? Não. Né? Não. Simplesmente, né, é extinta a sua punibilidade.
Só isso. Acabou, já fez 18 anos, acabou. Como se reiniciasse a vida. Agora ele vai. Se ele cometer outro crime a partir de agora, tem processo, prisão, etc. Tá? É o que diz a nossa lei, é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Em hipótese nenhuma, o período máximo de internação excederá 3 anos. Tá? E a liberação será compulsória. Eu falei errado aqui, pessoal. Não é 18, é 21 anos, tá? Então, porque se ele for condenado, por exemplo, com 17 anos, faltando um dia para fazer 18 anos, ele comete crime. E ele pode ter uma pena, né, aplicada aí de 3 anos. Aí, quando ele completa 21 anos de idade, ele é liberado. Né? A lei diz, a liberação será compulsória. Compulsória é obrigatória, aos 21 anos de idade. Né? Então, ele sai. E simplesmente daí, a partir de então, ele passa a responder pelo que fizer, a partir dali, pelo Código Penal e não mais pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza. De menor de idade, pessoal, né, o que eu tinha para falar para vocês com relação à imputabilidade é isso. Dúvidas? Sim, não, talvez. Tá chegando os 40 minutos do Zoom aqui, mas ele não me deu nenhum aviso, então estou achando que ele não vai parar por algum motivo. Eu vou continuando, se a aula fechar, vocês voltam, como sempre, né? Muito bem, vamos avançar. Cadê? Potencial consciência da ilicitude. Então, o agente tinha a possibilidade de saber que o que ele fez era crime? Tinha como saber? Olha a pergunta. Né? Tinha como saber? Porque se não tivesse como ele saber, a conduta não pode ser considerada criminosa. Eu não posso aplicar uma pena para essa pessoa. Tá? Então, se ele não tinha como saber, eu afasto a culpabilidade e não aplico pena para essa pessoa. Olha o que diz o artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. Então, você nunca vai poder falar, eu não sabia que era crime. Agora, a própria lei diz, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, não tinha como você saber, era inevitável. Isenta de pena. Então, se você não tinha como saber, impossível saber, não tem como penalizar. Se evitável, se dava para evitar, mas você não evitou, pode diminuir a pena, né, em 1/6 ou até 1/3. Então, eu pego um exemplo aqui. Vejam, coloquei entre parênteses e tudo maiúsculo. Analisar o caso, depende do caso. Um rapaz que, pelas condições da sua existência, acredita que não é crime dar uns tapas na sua mulher que o traiu. Quais são as condições ou as características dessa infração? Essa análise que tem que ser feita. Né? Então, essa pessoa vive, né, numa área isolada do país, né, no interior do interior do interior. A sua família inteira se criou dessa maneira. Né? O avô fazia isso, fez, ou já fazia isso com a avó, o pai com a mãe. Toda a população do vilarejo dele, né, fazia isso. Era comum, é normal para ele, pessoal. Essa conduta jamais seria criminosa, porque ele nasceu, viveu, cresceu e foi criado assim. Não quer dizer que a conduta dele seja correta, mas na hora de analisar, né, se vai impor uma pena ou não, o que se analisa é a potencial consciência da ilicitude. Então, vamos ver, a conduta. Né? Bateu na mulher, deu um tapa na mulher. Teve dolo? Por que ele fez isso? Foi porque quis ou foi sem querer? Foi porque quis. Então, é conduta dolosa. Muito bem, então,
já vimos que conduta humana houve. Essa conduta é típica? Está tipificado no Código Penal? Tem um artigo dizendo que isso é crime? Tem. Legal. Então, tipicidade formal preenchida. A integridade física da mulher é o bem jurídico protegido para a gente ver a tipicidade material. Quando ele deu tapa nela, atingiu, agrediu a integridade física dela? Agrediu, legal. Tipicidade material também está preenchida. Logo, a conduta é típica. Muito bem. Vamos ver se a conduta é típica e antijurídica. Ele estava em legítima defesa? Não estava. Estava em estado de necessidade? Não estava. Estava em exercício regular de um direito? Não estava. Estava em estrito cumprimento do dever legal? Não, não estava. Então, a conduta também é antijurídica. Olha lá, o conceito do crime está sendo preenchido. Conduta típica antijurídica. Muito bem. Agora, na culpabilidade, vamos analisar as possibilidades. Ele é imputável? Putz, sofre de doença mental que incapacita ele? Não, não sofre. Ótimo, então essa parte ele é imputável. É maior de 18 anos? É maior de 18 anos. Ok, até então imputável. Tinha potencial consciência da ilicitude? Poxa, nesse caso, aparentemente era muito difícil exigir que ele soubesse que era crime. Por quê? Pelas circunstâncias da existência dele, pessoal. Não dava para exigir dessa pessoa pela maneira que foi criado, porque, vejam, era costume, era comum, nesse vilarejo acontecer isso, na família dele, etc. Existia uma situação dessa. Claro, não é dizer que o que ele fez é certo, tanto que a conduta é típica antijurídica. A única coisa que não dá para ser feito, talvez, nesse caso, é aplicar uma pena para essa pessoa. Porque ela não tinha como saber que isso era errado. Agora, mas ele frequentou escola, e nessa escola foi ensinado, foi passado que essa conduta era errada, que não podia fazer e que era um comportamento comum, mas nessa parcela da sociedade, mas que estava errado, etc. Opa, então, pode ser que entre aqui no erro evitável. Apesar de o juiz aplicar uma pena, ele pode reduzir, inclusive, a pena. Falar, olha, eu vou reduzir a pena em 1/6, que é o menor possível. Porque ele, apesar de ter feito, de alegar que ele não tinha como saber, era evitável, ele até podia. Então, o juiz vai diminuir a pena. Tá? Um exemplo prático que eu já vi acontecer, pessoal? Um menor de idade, um menino, agora não lembro exatamente a idade, mas acho que era 11 ou 12 anos, uma criança, abusou sexualmente do irmão de 7 anos. Então, olha a situação, que coisa, complicada. E aí, foi enfrentar lá o Estatuto da Criança e Adolescente pelo ato infracional e chega para o juiz e fala, olha, eu não sabia que não podia, porque faziam comigo. Era normal para ele ser abusado. Então, para ele, na cabecinha dele, aquela conduta era comum. A criança, ela aprende aquilo que é ensinado. Então, se faziam com ele e não era nenhum problema, não acontecia nada com ninguém, ninguém falava que era errado, ele foi e reproduziu aquele comportamento. Foi conduta, foi típica, foi antijurídica, mas vale a pena ou serve, presta para alguma coisa aplicar uma pena para essa pessoa? Vai servir o propósito? Então, tem que analisar o caso, concreto para a gente poder determinar se o direito penal vai cumprir a sua função ou não. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Sim, eu quero falar desse caso aqui.
Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntar algo? Antes de falar ali do caso do caça-níquel, né, que eu vou perguntar para vocês, então espero que alguém me ajude e responda algo no chat para eu não falar sozinho. Mas antes disso, né? Vejam, pessoal, não exclui a imputabilidade penal, não exclui. Tá? Então, a gente escuta às vezes as pessoas falarem isso de maneira errada, então eu quero que vocês já saibam, né, para nunca errar isso. Então veja, se você cometeu um crime, mesmo estando, né, em estado de forte emoção ou violenta paixão, não é excludente da imputabilidade. Tá? Não exclui. Quem diz isso? O artigo 28 do Código Penal diz com todas as letras assim: não excluem a imputabilidade penal. Inciso 1º, a emoção ou a paixão. Então, cuidado. Tá? Eu já vi algumas pessoas falando assim, não, né? A mulher, ela foi lá e espancou o marido, mas estava no período do menstrual dela, logo ela estava dominada por violenta emoção em decorrência dos hormônios, então não é crime. Não, senhor. Tá? O Código Penal não diz isso. Então, cuidado. Outra que não exclui, tá? Não exclui a imputabilidade. 2, inciso 2º, a embriaguez, voluntária ou culposa. Tá? Bebeu, encheu a cara e ficou bêbado porque quis, ou bebeu, passou do limite, não tá, eu não queria ficar tão bêbado assim, mas ficou. Tá? Então, embriaguez voluntária ou culposa. Não exclui a imputabilidade. Tá? Então, cuidado. Agora, tem causas em que a embriaguez exclui a imputabilidade. Qual é? Né? Aquele que foi embriagado por caso fortuito ou força maior. Então, vejam, né? Aqueles casos de alguém que coloca alguma substância na sua bebida. Às vezes nem é bebida alcoólica, coloca alguma substância. Isso faz com que você fique embriagado, né? E daí perca totalmente a noção. Tá? Vejam que aqui, por que vai isentar da pena? Por que vai excluir a imputabilidade da pessoa? A gente podia falar quase que está lá na conduta. Isso. Né? A conduta foi voluntária, a pessoa foi embriagada por alguém de propósito. Tá? Então, nesse caso, sim, tá? Exclui a imputabilidade. Mas, na maioria dos casos, normalmente, a embriaguez e a emoção ou paixão não excluem, né, a imputabilidade. Né? A Cíntia diz, mas até provar, sim. Né? Aí é uma questão de prova, uma questão da matéria de processo penal que fica, né, para depois. Mas nós estamos analisando o caso. Quer dizer, nós não estamos analisando a existência de provas. Se existir provas disso, não vai ser crime, é o que diz a lei penal. Tá? Muito bem. Aqui, pessoal, né? Caça-níquel, exploração de máquina de caça-níquel. É permitido ou é proibido? Aquelas maquininhas que você põe uma moeda, aperta um botão, gira um monte de negocinho lá e se alinhar todos eles, você ganha dinheiro. Essas maquininhas de caça-níquel são permitidas ou proibidas? Alguém que está escrevendo. Gisele Giovanni, a Caixa respondeu lá. Proibidas. Muito bem. Tá certa, Caixa. Essas máquinas são proibidas. Então, olha só o caso. Um SEASA, né,
um centro de venda de hortifruti, etc., e outros produtos, estava alugando estandes, né, por meio de licitação. Então, é um espaço público, tem que ser, você faz uma oferta lá, uma proposta, como que você vai trabalhar, etc., e você consegue um espaço para trabalhar dentro desse SEASA. Dentro desse SEASA, pessoal, né, um dos casos aí foi em Minas Gerais, se não me engano, esse caso, existiam máquinas de caça-níquel nos estandes, né? Então, a pessoa ia lá para vender seus produtos e já dentro do estabelecimento ali, do standzinho, já tinha maquininha de caça-níquel, era normal o pessoal jogar lá. E aí, uma determinada parcela ali das pessoas que locavam as lojas detinham as máquinas. Olha, né, a grande maioria das pessoas sabe que é proibido. Olha só o que aconteceu, né? Um dia teve uma batida policial lá no SEASA e apreenderam todo mundo. Pegaram todas as máquinas de caça-níquel, né? Apreenderam todas, levaram tudo para delegacia e todo mundo tá ali responder ação penal, né, por exploração de jogo de azar por causa da maquininha de caça-níquel. Muito bem. Aí, durante a investigação, né, a primeira coisa que falava era assim, olha, eu aluguei lá e aquilo lá já estava lá. E era normal todo mundo usar aquilo. Não sabia, eu nem sabia que não podia. Tanto que, né, tava comum, qualquer um que entrasse lá não precisava ter uma batida policial, porque não era nada escondido, era só entrar lá e ver que estava existindo a máquina lá. Legal. Fora isso, né, uma coisa muito pior, uma regulamentação, né, pública do próprio poder estatal vinha e dizia como é que funcionava para você poder ter o caça-níquel lá. Então tinha uma norma, uma regra, né, uma regra jurídica. Não era uma lei, agora não sei se é uma portaria, um decreto, não lembro, mas dizia assim, poxa, só pode ter até duas máquinas de caça-níquel por stand. Como é que fica o Estado nesse caso? Vou poder imputar uma pena para essas pessoas, pessoal? Que a lei de um lado fala que isso é errado, né? Fala que isso é crime, ou no caso, contravenção penal. E aí vem uma norma do próprio Estado falando assim, olha, né, se você for ter uma dessas, só pode ter tantas, né, por loja e tal. Então uma lei proíbe, a outra lei permite. Dá para aplicar pena nesse caso? O que vocês acham? A Juliane acha que sim. Cuidado com a juíza Juliane, que ela é aquela juíza conhecida como juíza braba. O processo cair na vara dela lá, ela vai julgar você, vai te condenar. Alguém acha que não, pessoal? Eu trouxe aqui o trecho da decisão, tá, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Olha o que diz a decisão. Contexto probatório. Né? Então, todo esse contexto das provas, de tudo que aconteceu, o fato de ser dentro do SEASA, e ter regulamentação e etc., indica que os réus agiram sob a falsa consciência da licitude da exploração comercial das máquinas caça-níqueis. Vejam que a gente estava falando da potencial consciência da ilicitude. Essas pessoas, elas tinham potencial consciência da licitude. Para elas parecia que era, apesar de existir uma lei que proibia, para elas parecia que era lícito, era permitido.
Aí diz lá, sobretudo porque a Loteria do Estado de Minas Gerais, por meio de diversas resoluções, autorizava a exploração de tal atividade na central de abastecimento, no CEASA. Então, veja, tudo bem, é proibido, mas eu podia exigir das pessoas que elas soubessem que aquilo era proibido, sendo que o próprio Estado vinha e falava para elas, por meio, né, obviamente, aí, da loteria, que é monopólio do Estado, diga-se de passagem, né? E permitia que essas pessoas fizessem a exploração do caça-níquel. Aí você fica entre a cruz e a espada, né? Você fala, meu, por um lado, aqui a lei diz assim, que é proibida a exploração de jogo de azar. Do outro lado, vem a própria lei também, o próprio poder executivo, falando para mim assim, olha, só pode explorar assim, assim, assado. Como assim? E agora? O que eu faço? Ah, já está aí, eu estou alugando a coisa, eu não vou tirar essas máquinas aí, né? Deixa aí, todo mundo também tem, né? Gera aquela sensação coletiva do costume, né? Todo mundo usa, tem uma regulamentação, então tem que ser, o negócio deve ser certo. Então, nesse caso, não foi aplicada a pena, né? Tanto pelo contexto probatório. Então, vejam que nem sempre a análise é meramente, né, legal, naquele sentido que eu sempre falo, né? Dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é lei. Não, né? A gente tem que analisar o contexto probatório, nesse caso, a potencial consciência da ilicitude. Tá? Ok. Por fim, pessoal, né, para encerrarmos essa matéria de responsabilidade penal, a última causa, né, sobre a culpabilidade. Será que posso aplicar pena para a pessoa que cometeu lá a conduta típica antijurídica? Será que posso impor uma pena para ela? Eu preciso analisar se era exigível conduta diversa, se eu podia exigir da pessoa que, naquele caso, fizesse outra coisa, a não ser cometer o crime. Porque se eu não puder exigir da pessoa, se você olha para aquele fato, se você analisa o que aconteceu, e você chega à conclusão de que não tinha como a pessoa fazer outra coisa que não fosse cometer aquele crime, eu não posso aplicar uma pena para ela, porque ela não tinha saída. A ideia é essa. Eu não tinha como não fazer, eu não tinha como não matar, por exemplo. Ou, por mais que pudesse até pensar assim, olha, na verdade você até tinha como não fazer, só que o risco a perder um direito muito mais caro para você é muito maior, então eu não podia exigir de você que você não cometesse esse crime. Tá? E são duas hipóteses. A primeira, coação moral irresistível, e a segunda, obediência superior hierárquico. Agora vejam, né? Coação moral irresistível. O nome diz, irresistível. Coação, né? Então é colocar você em uma situação em que você é forçado a fazer algo. Né? Então, eu vou te coagir a fazer algo. Falo para vocês, né? Por exemplo, façam o trabalho de direito do segundo bimestre, que eu ainda não passei, não se desesperem, calma. Né? Mas se eu for coagir vocês, eu falo, olha, façam o trabalho até amanhã, senão eu vou dar 0 para todo mundo no segundo bimestre. É uma coação, né, moral. Estou usando, né, algo que em tese é caro para vocês, né? Não que para a maioria a nota é importante, mas para uma boa parte, às vezes, só a nota suficiente para passar, tá tudo, tá ok. Né? Então, professor, se eu tirar 3, eu já passei, então, né, ou 4 no caso, porque eu estou com 10 no primeiro, então dane-se. Mas, né, para outras pessoas, a coação é muito maior. Eu falo, olha, vou zerar, estou coagindo vocês, estou criando uma situação em que vocês provavelmente, se querem passar, né, para o próximo semestre, vocês vão ter que fazer. Né? Não tem como fugir. Vejam, né, na coação moral irresistível, para o direito penal,
é a aplicação de uma grave ameaça para que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa. Tá? Então, é uma intimidação. Então, sequestrei o filho do... Olha o exemplo ali. Sequestrei o filho do gerente do banco, né? E daí eu exijo do gerente do banco que ele vá lá no cofre e pegue todo o dinheiro e me entregue. Senão eu mato o filho dele. Eu tenho aqui 2 bens jurídicos em jogo. Né? O gerente do banco, que pode cometer um furto, ou deixar o seu filho morrer. Qual o bem jurídico mais importante? Provavelmente para o gerente. O emprego dele no banco e o fato dele, né, se preocupar com o dinheiro ou a vida do filho. Então ele vai lá e pega, né, o dinheiro do cofre do banco e dá para o sequestrador. Não posso imputar a esse gerente o crime de furto, porque ele estava sob coação moral irresistível. Agora, cuidado, né? Cuidado. Não pode ser será que aquele sequestro relâmpago, ou aquele sequestro falso, na verdade, né? Que alguém liga para você imitando lá um sequestro, etc. E o gerente do banco vai e pega o dinheiro do cofre. Olha a complicação que pode ser, né? A análise do caso. Mas aqui são circunstâncias que têm que ser bem concretas. Então, é a aplicação de uma grave ameaça. Eu coloco uma arma na sua cabeça e falo assim, mata aquela pessoa lá. Você que vai tirar a vida dela. Se você não tirar a vida dela, eu tiro a sua. Você está sob coação moral irresistível. Eu não poderia exigir de você, né, no caso, você mata aquela pessoa que eu fiz você matar. E você vai responder o processo por homicídio. Eu podia exigir de você outra conduta? Ah, pô, você devia ter morrido, não matado. Então, não dá. A própria lei penal vem e já exclui da responsabilidade nesses casos. Tá? Coação moral irresistível. Muito bem. Tranquilo, acho, de entender isso aqui, né, pessoal? Aí vai depender também de análise de caso para saber se no caso era resistível, não era resistível. E por último, né, a obediência a superior hierárquico. Quando alguém te dá uma ordem, e essa ordem é manifestamente ilegal, vejam, pessoal, se a ordem é manifestamente ilegal, aí os dois vão responder pelo crime. Vejam, uma coisa é, né, seu gerente lá, o seu diretor de onde você trabalha, ou seu supervisor, algum superior hierárquico, vem e fala para você assim, olha, aquele, digamos que você trabalha numa loja, aquele consumidor que entrou lá, né, aquele cliente, eu não vou com a cara dele. Só que eu, nessa posição de gerência, eu não posso ir lá e dar um murro na cara dele. Não posso. Então, vamos fazer assim. Você vai lá, você arrebenta ele no soco, porque se eu fizer isso eu tô ferrado. Mas você, como sendo subordinado, eu dou um jeito lá né, de arrumar para você as coisas e tal, combina com a pessoa, e você fala, se você não fizer, eu te mando embora. Eu escolhi você para fazer isso. Se você não fizer, eu vou te despedir. Aí você pensa, bom, será que eu estou aqui na obediência do superior hierárquico? E aí eu estou com um bem jurídico meu, que é meu trabalho, arriscado, então eu vou poder cometer esse crime, porque daí, né, não vai ser considerado crime, eu vou ser inimputável, porque eu estou respondendo o meu superior hierárquico. Vejam, pessoal, nesse caso, você sabe ou não sabe
que bater em alguém é crime, né? Que lesão corporal de qualquer natureza é crime. Ah, professor, eu sei. Então, não vai ser um caso, né, de obediência de superior hierárquico. E também, né, não vai ser um caso, né, potencial consciência da ilicitude, porque você sabe que aquela conduta é errada. Se você não souber, não sabia, não tinha como saber, a gente vai analisar a potencial consciência da ilicitude. Se você acha que isso é estado de necessidade, eu já adianto que não é, né? Você tem que sacrificar bens jurídicos, né, de níveis consideráveis, né? O seu emprego e a integridade física, por exemplo, de um cliente, na hora que você for ser julgado lá naquele processo, não vai colar, né? Falar, eu estava sob ameaça do meu chefe de me mandar embora, ou não justifica você espancar um cliente, por exemplo. Então, também não vai ser. Tá? Ah, eu estava obedecendo o meu superior hierárquico. Opa, mas você sabia que essa ordem dele é manifestamente ilegal, né? Você bater em alguém é crime. Logo, essa ordem é manifestamente ilegal. Sabia? Sabia. Também não cola. Tá? Então, cuidado. Agora, se você não tinha como saber que essa ordem era ilegal ou que gerou um resultado ilegal, aí sim, né, você não vai ter uma pena aplicada. Tá? Porque você não sabia. Agora, cuidado aqui, né, pessoal? Então, veja, você não podia saber. Então, às vezes, né, você como um futuro profissional, vamos dizer lá, um contador, e vem um empresário espertinho e te pede para fazer alguma coisa lá nas contas que talvez você, pela inexperiência, você é novo, recém-formado, sei lá, e você não sabe que aquilo lá vai gerar uma fraude, por exemplo, né? Um crime fiscal, um crime tributário. E você, às vezes, por inexperiência, não sabe. E aí você faz aquilo que o empresário espertão vem pedir para você fazer. Depois vem um crime lá, né? E você vai responder, porque você é responsável, inclusive, né? É o profissional responsável por aquilo. E aí você vai alegar, olha, né? Eu só obedeci meu superior hierárquico aqui. Vai colar? Não vai. Mesmo que você não soubesse que era crime, porque você tinha que saber. Tá? Porque aqui é decorrente da sua profissão. Tá? Então aqui é óbvio, né, que você deveria saber como profissional, nesse caso, estou usando o contador como exemplo, você tinha que saber que isso era crime. Se você não sabe, olha, ema, cada um com o seu problema. Né? Não vai colar essa desculpa aí da obediência do superior hierárquico. Beleza? Pessoal, dúvidas? Encerramos tudo que tinha que ver sobre responsabilidade penal, que era relevante para a gente analisar aqui. Vou dar uns 2 minutos aqui para o pessoal fazer pergunta no chat. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a live. Obrigado, pessoal, por terem vindo aí. Mais uma segunda-feira. Continuem se cuidando e nos vemos na próxima.